Você sabe o que é arranjo e como calculá-lo? Olá, eu sou a professora Camila Palles e no vídeo de hoje eu vou explicar uma das técnicas de contagem utilizada na análise combinatória, o arranjo. A análise combinatória é um ramo da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem. Uma dessas técnicas é o arranjo. E o arranjo ele indica as possibilidades de agrupamento dos elementos de um mesmo conjunto a partir da troca da posição dos elementos entre si, sendo que a ordem dos elementos no agrupamento obtido importa. Para entender como funciona a ideia do arranjo, vamos utilizar um exemplo. Ele fala o seguinte: uma fechadura de segredo possui 4 contadores que assumem valores distintos de 0 a 9 cada um, de tal sorte que ao girar esses contadores, esses algarismos são combinados para formar o segredo e abrir a fechadura. De quantos modos esses algarismos podem ser combinados para se tentar encontrar o segredo? Então, o que nós temos? Nós temos uma fechadura de segredo em que a ordem dos algarismos importa. Então, não basta ter 4 algarismos corretos, eu preciso colocá-los na ordem certa para que essa fechadura abra. Além disso, cada um dos contadores dessa fechadura, eles vão usar algarismos de 0 a 9. E esses algarismos não podem se repetir. Então, se eu coloquei um algarismo num primeiro contador, tem que ser um algarismo diferente no segundo contador, e assim por diante. Então, o que acontece? Nós vamos fazer aqui a distribuição das possibilidades de algarismos a serem utilizados em cada um desses contadores, como se nós estivéssemos fazendo o raciocínio de uma permutação. Então, para a primeira posição, ou seja, para o primeiro contador dessa fechadura, nós vamos ter 10 opções de algarismos, já que estamos trabalhando com algarismos de 0 a 9. Para a segunda posição, ou seja, o segundo contador dessa fechadura, nós vamos ter 9 opções de valor, pois um desses algarismos já foi utilizado no primeiro contador, restando 9 algarismos disponíveis para ocupar a posição do segundo contador. A partir do momento que um algarismo for escolhido para ocupar esta posição, vão restar 8 opções para o terceiro contador. E a partir do momento que um algarismo for escolhido para ocupar esta posição, restarão 7 opções de algarismos para ocupar a última posição, ou seja, o último contador da fechadura. Percebam que a hora que a gente termina de fazer essa distribuição, nós não terminamos com uma única opção para a última posição, pois nós não estamos utilizando todos os elementos do conjunto, nós estamos utilizando parte dos elementos de um conjunto. E aqui nós temos uma primeira diferença entre arranjo e permutação. Na permutação, obrigatoriamente, nós utilizamos todos os elementos de um conjunto. No arranjo, não. Podemos utilizar? Podemos, dependendo da situação. Mas tem situação que nós não vamos precisar utilizar todos os elementos de um conjunto. Vamos utilizar apenas parte desses elementos, que é o que está acontecendo neste exemplo. Dos 10 elementos que nós temos no nosso conjunto, estamos utilizando apenas 4. Por isso que a hora que vamos distribuindo todas as possibilidades nas posições que nós temos, a última posição tem mais elementos disponíveis do que o que nós precisamos. E o raciocínio utilizado a partir daí é o mesmo que nós utilizávamos na permutação. Nós vamos fazer uma multiplicação das possibilidades de cada posição. Então, nós temos 10 opções na primeira posição, 9 opções na segunda, 8 na terceira e 7 opções na quarta posição. Então, nós faremos a multiplicação de 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, totalizando 5.040 modos distintos de combinar os algarismos para abrir esta fechadura. Com isso, nós podemos entender agora a fórmula do arranjo. A fórmula do arranjo é representada pela letra A de arranjo, seguida de 2 índices. O índice N, que representa o total de elementos de um conjunto, e o índice P, que indica a quantidade de elementos do conjunto que está sendo utilizado. E o cálculo do arranjo, ele se dá pela relação do fatorial do total de elementos do conjunto dividido
pelo fatorial da diferença entre o total de elementos do conjunto e a quantidade de elementos do conjunto que está sendo utilizado. Vejamos a aplicação da fórmula no exemplo que acabamos de resolver. Nós temos 10 opções de algarismos, então este seria o nosso N, total de elementos do conjunto. E desses 10 algarismos, nós queremos utilizar apenas 4, então o 4 seria o nosso P. O nosso arranjo, então, seria calculado como um arranjo de 10 valores, dos quais 4 são utilizados. Então, teríamos o fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 10 menos 4, que é o fatorial de 6. O fatorial de 10, nós sabemos que é uma multiplicação dos antecessores de 10 até chegar em 1. Então, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que como no denominador nós temos um fatorial de 6, nós podemos abrir o fatorial de 10 até o fatorial de 6 para poder fazer uma divisão. Então, ao abrir o fatorial de 10 até o fatorial de 6, nós iremos manter o símbolo da exclamação, indicando que este fatorial não foi aberto por completo. Nós só tiramos o símbolo da exclamação quando chegamos no número 1. Com isso, nós temos então a simplificação de 6 fatorial com 6 fatorial, pois a divisão de valores iguais resulta em 1, e ficamos com a multiplicação dos fatores 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que são exatamente os fatores que nós multiplicamos quando resolvemos, por raciocínio, este exercício antes de aplicar a fórmula. E a partir disso, nós conseguimos entender o porquê da fórmula ser escrita desta maneira. Ao multiplicar esses fatores, vamos chegar no mesmo resultado obtido anteriormente, 5.040 modos. Então, nós podemos perceber que no cálculo do arranjo, a ordem dos elementos no agrupamento importa. Então, se eu trocar a ordem, se eu trocar eles de posição, eu considero como sendo um novo agrupamento. E eu não preciso utilizar todos os elementos do conjunto. Geralmente, eu utilizo parte dos elementos desse conjunto. Vejamos mais alguns exemplos para aplicar essa ideia de arranjo. O primeiro exemplo, ele fala o seguinte: com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados? Quando a gente fala em formar números de 3 algarismos, nós estamos falando de números que têm 3 ordens: unidade, dezena e centena. Quando ele fala que são distintos, quer dizer que se eu uso um algarismo na unidade, esse algarismo não pode ser usado na dezena e também não pode ser usado na centena. Então, se eu usei o algarismo 1, ele já não pode mais ser usado nas outras posições desse número. E eu tenho disponíveis para serem usados 5 algarismos: o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Como esse número vai ter 3 posições, nós vamos começar a pensar nas possibilidades em cada uma dessas posições. Então, para a ordem das centenas, nós temos 5 opções, do 1 até o 5. A partir do momento que um algarismo foi escolhido para ocupar a ordem das centenas, eu vou ter um algarismo a menos na quantidade de opções disponíveis para ocupar a ordem das dezenas. Então, eu passo a ter 4 opções para as dezenas. E a partir do momento que um desses 4 algarismos é escolhido para ocupar a posição das dezenas, eu passo a ter 3 opções para ocupar a posição da unidade. E com isso, nós temos 60 números distintos que podem ser formados usando os algarismos de 1 a 5. Se formos resolver utilizando a fórmula do arranjo, como que ficaria? Nós reescreveríamos a fórmula da seguinte maneira: nós teríamos um arranjo de 5 elementos, pois temos algarismos de 1 a 5, dos quais utilizaríamos 3, pois nos interessa formar números de 3 algarismos. Então, o arranjo de 5 elementos, dos quais usamos 3, ficaria o fatorial de 5 dividido pelo fatorial da diferença de 5 por 3, ou seja, fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 2. E aí, novamente, o fatorial de 5, eu vou abrir até o fatorial de 2 para poder dividir o fatorial de 2 do numerador com o fatorial de 2 do denominador. Ao fazer isso, nós vamos ficar com a multiplicação dos fatores 5,
4 e 3, que são os mesmos fatores que nós usamos na multiplicação do raciocínio anterior, totalizando novamente 60 números. Neste outro exemplo, nós temos que em uma comissão de 10 professores devem ser escolhidos um coordenador e um subcoordenador. E ele quer saber de quantas maneiras eles podem ser escolhidos. Aqui nós temos um conjunto formado de 10 professores e desse conjunto nós queremos usar 2 elementos. Só que esses elementos serão escolhidos para ocupar funções distintas. Um elemento será coordenador e o outro elemento será subcoordenador. Neste caso, a ordem de escolha importa, pois ao escolher uma dupla, se um é coordenador, o outro é subcoordenador. Se a gente trocar a posição deles, os papéis também se invertem. A pessoa que era coordenador pode deixar de ser coordenador e passar a ser subcoordenador. Então, pessoas ocupando posições diferentes no agrupamento implica em ocuparem funções diferentes. Deixam de ser coordenador ou deixam de ser subcoordenador. Por isso, nós estamos trabalhando com a ideia de arranjo. Não estamos utilizando todos os elementos do conjunto e a ordem importa. Então, vamos pensar primeiro no raciocínio, sem utilizar a fórmula. Nós queremos escolher 2 elementos desse conjunto. Para a escolha do primeiro elemento, nós temos 10 opções, que são os 10 professores. A partir do momento que um professor foi escolhido, restam 9 professores para serem escolhidos na segunda posição. Com isso, nós temos então 90 maneiras diferentes de escolher 2 professores para ser coordenador e subcoordenador. Se formos resolver utilizando a fórmula de arranjo, como que ficaria? Nós teríamos o arranjo de 10 elementos, dos quais utilizamos 2. E isso implicaria em calcular o fatorial de 10 dividido pelo fatorial da diferença de 10 por 2, ou seja, fatorial de 8. Ao calcular o fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 8, nós podemos abrir o fatorial de 10 até o fatorial de 8 para poder fazer a simplificação. Fatorial de 10, nós vamos abrir então como sendo 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, para poder dividir com 8 fatorial do denominador. E aí, com isso, sobram novamente os fatores 10 vezes 9, que é o que nós utilizamos no raciocínio anterior. Novamente, totalizando 90 maneiras de escolher 2 professores dentre os 10 disponíveis. Neste último exemplo, nós temos um exercício da Unesp, que pede para determinar quantos são os números de 3 algarismos múltiplos de 5, cujos algarismos das centenas pertencem ao conjunto formado pelos algarismos 1, 2, 3 e 4, e os demais algarismos ao conjunto formado pelos algarismos 0, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, neste exercício, ele fala que nós precisamos formar um número de 3 algarismos, mas não é qualquer número de 3 algarismos, é um número de 3 algarismos múltiplos de 5. Se o número tem 3 algarismos, ele tem 3 ordens. Ele tem unidade, ele tem dezena e ele tem centena. No enunciado, ele fala que o algarismo que vai ser utilizado na centena vai vir de um conjunto específico, que é o conjunto formado pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Então, somente esses 4 algarismos podem ser utilizados para ocupar as centenas. E ele fala que os outros algarismos do número, ou seja, as unidades e as dezenas, podem ser ocupadas pelos algarismos 0, 5, 6, 7, 8 ou 9. Só que ele também diz que o número tem que ser múltiplo de 5. Então, se tem que ser múltiplo de 5, é porque esse número precisa ser terminado em 0 ou 5. E aí, então, a gente já consegue determinar quais são as possibilidades de algarismos para a dezena e para a unidade. Para a dezena, vai ser qualquer algarismo do conjunto indicado, 0, 5, 6, 7, 8 ou 9. Mas para a unidade, eu só posso ficar com o 0 ou com o 5, porque é isso que garante que ele vai ser múltiplo de 5, critérios de divisibilidade. Então, agora que nós sabemos quantos elementos nós temos disponíveis para cada posição, nós podemos pensar em começar a distribuir esses elementos. Sabendo que o número vai ser formado, então, de 3 algarismos, nós temos que para a primeira posição, que é a posição das centenas, nós temos 4 opções de algarismos.
Para a segunda posição, que é a posição da dezena, nós temos 6 opções de algarismos. E para a última posição, que é a posição da unidade, nós temos 2 opções de algarismos. Com isso, nós temos a multiplicação de 4 vezes 6 vezes 2, totalizando 48 números de 3 algarismos possíveis de serem formados com todas essas condições que foram apresentadas. Agora, como que podemos raciocinar este exercício utilizando a fórmula do arranjo? Nós vamos trabalhar dividindo em partes. Primeiro, vamos trabalhar com os algarismos das centenas. Nós temos 4 algarismos disponíveis, dos quais nós queremos utilizar apenas um. Afinal, só um algarismo pode ocupar essa posição. Então, nós temos um arranjo de 4 elementos, dos quais queremos utilizar apenas um. 4 total de elementos disponíveis no conjunto e 1 total de elementos do conjunto que queremos utilizar. Então, nós temos o fatorial de 4 dividido pelo fatorial da diferença de 4 por 1, ou seja, 4 fatorial dividido por 3 fatorial. E ao fazer essa conta, nós teremos então o resultado igual a 4. Na segunda etapa, nós vamos calcular a quantidade de arranjos possíveis para ocupar o algarismo das dezenas. Então, nós teremos um arranjo de 6 elementos, dos quais queremos utilizar um. Pois, para ocupar o algarismo da dezena, o exercício nos mostra que temos 6 possibilidades de algarismos, ou seja, o nosso conjunto é formado de 6 elementos. E desses 6 elementos, queremos apenas um para ocupar essa posição. Então, um arranjo de 6 elementos, dos quais usaremos apenas um, ficaria o fatorial de 6 dividido pelo fatorial da diferença de 6 menos 1, que é o fatorial de 5. Ao resolver esta divisão, nós temos como resposta 6. E por fim, vamos fazer o cálculo dos arranjos das unidades, sabendo que para as unidades nós temos 2 elementos disponíveis no conjunto e queremos utilizar apenas um. Então, nós temos um arranjo de 2 elementos, dos quais queremos utilizar apenas um, ficando então o cálculo de 2 fatorial dividido pela diferença de 2 por 1 fatorial. Isso daria 2 fatorial dividido por 1 fatorial, que é igual a 2. Então, nós temos aí 3 arranjos. Percebam que são 3 conjuntos diferentes, com características diferentes, quantidade de elementos diferentes. Só que esse número ele é formado por 3 algarismos ao mesmo tempo, então precisamos recorrer ao princípio multiplicativo. Primeiro algarismo e segundo algarismo e terceiro algarismo. Então, vamos fazer a multiplicação dos arranjos. O primeiro arranjo vezes o segundo arranjo vezes o terceiro arranjo, que é a mesma coisa que multiplicar esses resultados obtidos. 4 por 6 por 2, totalizando 48 números. Espero que com esta aula você tenha compreendido o que é um arranjo e como calculá-lo. Te espero no próximo vídeo.